Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Cast Educativo, o nosso podcast semanal. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre deficiência visual. Em específico, vamos falar quais são as dificuldades e desafios dos professores na área da educação especial. Então, para iniciar, roda a vinheta. Estamos aqui hoje com nossas convidadas integrantes do projeto, minha querida amiga Girlane Guedes e Aline Souza. Para iniciar, vamos apresentar. Me chamo Rivaldo Souza. Eu sou formado em Letras, Língua Portuguesa e tenho especialização em Educação Especial Inclusiva. Boa tarde, galera. Eu me chamo Girlane Guedes. Também sou formada em Letras e tenho especialização em Educação Especial Inclusiva. Boa tarde, pessoal. Me chamo Aline Souza e sou pedagoga e com especialização em Educação Especial Inclusiva. Resumidamente, o programa será configurado da seguinte forma. Faremos algumas perguntas sobre a temática escolhida e vamos socializar as respostas. Então, para iniciar, vamos perguntar o seguinte. Na sua opinião, qual a maior dificuldade no processo de educação do deficiente visual, Aline? Então, pessoal, a maior dificuldade hoje no processo do ensino-aprendizagem, da educação dos deficientes visuais, eu acredito que seja o incluir de fato, porque muito se fala em inclusão, e a gente acaba vendo que os alunos eles são colocados em sala de aula, mas que de fato eles não estão incluídos ali no processo de ensino-aprendizagem. Então, não basta só dizer que a gente vai incluir, falar em inclusão sem incluir de fato. Mas como assim, Aline, incluir de fato? Incluir nas atividades pedagógicas, nas metodologias adotadas pelos professores. Não é colocar aquele aluno e segregar ele ali dentro de sala de aula, como a gente muito bem viu explicado pela professora Luara. Então, a gente precisa, fazer com que esse aluno ele participe efetivamente de todas as atividades que ocorrem dentro de sala de aula. Não é que eu vou facilitar, de certa forma, a vida daquele aluno, não. É que eu vou adaptar as minhas atividades àquele aluno, à deficiência do meu aluno. Se ele tem uma deficiência visual, como que eu posso fazer para que esse aluno ele desenvolva aquela atividade de uma melhor forma? Então, eu acredito que a maior dificuldade hoje está em adaptar essas atividades, está em incluir, em colocar esse aluno participando de todas as atividades que envolvem o processo do saber, do conhecimento. Então, está de fato em fazer com que ele participe efetivamente, seja incluído de fato no processo, não só pelo professor, não só pelas metodologias, mas também como pelos colegas em sala de aula, pelos outros alunos. Muito bem, Aline. É uma coisa que tu falou muito importante sobre a conscientização dos alunos, né? É muito importante que eles também acolham o aluno deficiente visual ou qualquer outra deficiência, porque o que muito se vê é a exclusão. Eles têm um preconceito com o aluno deficiente visual ou que tem outra necessidade especial. Então, eu acho que essa conscientização, essa inclusão, esse abraço deles é importante para que o aluno se sinta à vontade em sala de aula, para que ele possa entender que ele é um aluno que pode também aprender, pode desenvolver o ensino de uma forma muito abrangente e mais ampla. Eu acho que outro problema também muito importante é a falta de formação dos professores. O que a gente vê são professores que estão atuando em sala de aula com alunos especiais, mas que não têm formação na área. Então, de que forma eles vão desenvolver o ensino com esses alunos, sendo que eles não entendem qual a dificuldade, qual a necessidade? Então, eu acho que investir na formação do professor, uma ação continuada, eu acho que é um dos primeiros passos a ser feitos para que esse cenário mude. E, Girlane, na tua opinião, qual é a maior dificuldade do ensino? Só reiterando, as respostas de vocês, a gente escuta muito, falar da escola inclusiva, Só que a gente sabe que para se ter realmente essa escola ideal, a gente precisa de pontos para que essa inclusão ela venha a ocorrer de fato. Porque, por vezes, o papel da escola ele está baseado numa espécie apenas de integração desse aluno com deficiência, seja qual for o tipo de deficiência, Em específico, aqui a gente está tratando da deficiência visual. Por exemplo, alguns pontos que nós podemos evidenciar para que essa inclusão venha a ocorrer de forma eficaz seria que o profissional tivesse cada vez mais conhecimento sobre a deficiência do aluno, ele se especializasse a respeito dessa deficiência, dessa síndrome, desse transtorno, seja lá qual for a dificuldade desse aluno,
também conhecer e buscar mais informações sobre o diagnóstico do aluno, conhecer o aluno, o comportamento dele dentro da sala de aula, as suas preferências, ajudar na elaboração das atividades, né, nos temas e as formas como serão trabalhados, analisar a real necessidade das modificações e adaptações dessas atividades do aluno, né, como a Aline colocou, não é que o aluno não tenha capacidade de desenvolver a atividade, né, juntamente com os alunos ditos normais. Então, essa adaptação, modificação das atividades, ela não precisa ser feita, digamos assim, para dar mais apenas dar flexibilidade para o aluno e não que o aluno ele não possa desenvolver as mesmas atividades, né, dos alunos ditos normais, mas sim ele precisa ter essas atividades precisam ter um pouco de flexibilidade apenas, né? Também é necessário sempre manter contato com a família, né? Eu acho que a família ela é muito importante, né, nesse aspecto, porque a escola ela precisa da família para incentivar o aluno, para ajudar o aluno, enfim. Então, é um conjunto, né, de coisas que a gente precisa trabalhar para que essa escola ela venha de fato ser inclusiva. Muito bem, Gilane. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, a questão familiar. Muitas vezes os próprios familiares eles têm medo de deixar que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu amigo, colega, ele entre na educação, na sala de aula. O medo da recepção que eles vão receber, né? Do preconceito, das críticas, o medo de como ele vai agir no meio das outras crianças, no meio dos professores. Então esse medo acaba fazendo com que os próprios pais não deixem que os filhos vão à sala de aula, vão estudar. Então, eu acho que essa parceria, esse regime de colaboração entre a escola e a família é importante para que haja essa integração e essa inclusão de fato, como a Aline falou. Que a inclusão não é apenas uma palavra, é o agir, é a prática. Então, na teoria, a inclusão é muito bonito, é muito legal, mas na prática, a gente sabe que não é assim. Falta muito para se alcançar de fato a inclusão, mas acho que um dos primeiros passos também, eu acho que essa integração, esse regime de colaboração entre família e escola é muito importante e essencial. E agora, para dar continuidade ao nosso podcast, passaremos para a segunda pergunta. Que é o seguinte: quais as metodologias poderiam ser utilizadas para a melhoria do ensino do deficiente visual? Gislane. Bem, para falar um pouco, né, da minha área específica, que eu sou formada em letras, né, língua portuguesa, quando o professor de português ele se depara, né, com um aluno deficiente visual na sala de aula, ele pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar esse aluno, trabalhar com esse aluno, né, durante o ano letivo, como que eu posso ajudar ele, né? E é um grande desafio para o professor, porque são necessidades específicas que esse aluno vai ter e esse professor ele precisa estar adequado a essas dificuldades, eu acho que é a palavra certa, né? Porque é muito importante isso. Isso aí, né? Obrigada, professor Rivaldo. Então, para a gente trabalhar, né, no caso, com o aluno deficiente visual nas aulas de língua portuguesa, eu trouxe duas sugestões, né, de metodologias. A primeira seria as adaptações dos livros para o braille, né, para que o aluno pudesse fazer a apreensão da leitura e também, através disso, da escrita, né. A outra seria os programas de áudio para incentivar os deficientes visuais. Dessa forma, eu acredito que os alunos deficientes visuais, eles entenderiam que a escola ela está produzindo coisas para integrar de fato, né, para incluir esse aluno na escola. Então, mostrar que eles podem participar, né, que tem coisas sendo desenvolvidas para eles em específico e também para os demais alunos, né, não só para os deficientes visuais. Essa questão da adaptação de livros para o braille, ela traz uma reflexão muito importante também, que é a família, ela também aprendeu o braille, né, para poder incentivar o aluno, para poder tirar dúvida, para poder ajudar o aluno a desenvolver essas atividades, porque não basta apenas o aluno aprender na escola e lá na família, lá no ambiente familiar,
ele não ter esse apoio do aluno. Isso até desmotiva, né, o aluno a querer seguir, né, nas etapas da escola. Então, a família aprender o Braille também é muito importante. Muito bem, Agilane. Eu acho muito importante também que a escola adote o ensino do Braille. Porque a gente sabe que, embora seja necessário e fundamental, a própria escola não oferece esse suporte para os alunos. Então os alunos estão ali, em sala de aula, deficiente visual, ele não tem o método de ensino que realmente contemple ele. O ensino do Braille é algo que poderia ser uma realidade, mas sabe que não é. Porque embora seja algo que eles careçam, que eles precisam, sabemos que não tem isso em sala de aula. Às vezes, quando tem 1 ou 2 professores para a escola toda que possam estar auxiliando os alunos, mas isso quando muito. Mas, geralmente o que a gente vê, um professor por escola. Agora imagine um professor com 5 alunos, 6 alunos deficiente visual. Como vai desenvolver um trabalho? Como vai desenvolver uma atividade? É quase impossível, porque são métodos de ensino que realmente são mais complicados, mais complexos. Não que seja impossível, porque não é, mas são mais complexos, são carecem de um cuidado maior, uma atenção maior. Então é importante que haja, né, essa inserção da linguagem Braille na escola, e como a Agilane falou, é importante que a família também possa estar ali participando, para que haja comunicação, não só na escola, mas na família e em sociedade no modo geral. Eu acho que outro ponto muito importante também, que pode ser pautado aqui para ser inserido como método de ensino, é a utilização das TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação. São ferramentas importantes que estão na sociedade, a gente sabe que é uma realidade nossa, querendo ou não, a tecnologia veio para ficar. Então, por que não usar ela a nosso favor? Eu acho que audiobooks também são muito importantes para que os alunos que não podem enxergar para ler possam ouvir, né, um livro de literatura, uma revista em quadrinho, um gibi. Então, eu acho que esse método de ensino, se levado em consideração, eu acho que é uma grande contribuição para a formação do aluno cego, deficiente visual, desculpa. E agora, você, Aline, qual a tua opinião em relação a esse assunto? Então, o que vocês falaram, os dois aí ressaltaram, achei de extrema relevância, né? Eu acho que o Braille, né, apesar dele ser um recurso que ele já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né? Ele está aí à disposição, né? Ele ainda é um material, ele ainda é, assim, que é um pouco custoso para a escola adquirir. Nem toda escola tem acesso, né, a muitos aparelhos, à técnica do Braille. Então, é um recurso que ainda não é acessível para todos os alunos cegos, para todas as escolas. Então, um ponto que eu gostaria de enfatizar, vocês já enfatizaram também a questão dos audiobooks, né? Já enfatizaram a questão muito legal também dos aplicativos educativos, né? Que são feitos para alunos cegos. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar são os materiais, né? Os recursos didáticos adaptados de materiais reutilizados. Então, se a escola ela não tem condição de comprar um recurso caro para trabalhar com esses alunos, ela pode estar adaptando muitos recursos. Como são os alunos que têm deficiência visual, a gente precisa, enquanto docente, estar aguçando os outros sentidos daquele aluno, ou seja, através do paladar, através do tato, através da audição. Então, a gente precisa explorar para que aquele aluno ele não fique atrás dos outros alunos, ele precisa, então, estar ali nivelado, certo? Tá certo que ele tem uma deficiência, mas a gente, enquanto docente, precisa maximizar os outros sentidos daquele aluno. Então, eu enfatizo aqui o uso desses recursos adaptados, alguns recursos táteis que a gente já até produziu em algumas escolas. A gente já produziu alguns materiais assim de uso táteis e que são feitos com materiais reutilizados. Então, os professores precisam buscar, né, essas alternativas para que os seus alunos eles venham se potencializar, né, a aprendizagem, o conhecimento. Então, está no nosso papel, dever enquanto docente, né, buscar essas alternativas para que o ensino ele aconteça de forma efetiva na vida do nosso aluno. Muito obrigado, Aline, pela contribuição. Agora, para encerrar nossas perguntas do podcast, chegamos à terceira e última. Vocês acham que a escola está adequada para receber o aluno com deficiência visual? Se não, o que pode ser melhorado? Aline.
Bom, Rivaldo, com uma visão local, com a experiência de algumas escolas que eu já pude passar aqui no município, a gente percebe que muitas ainda não estão adaptadas para receber esse aluno com deficiência visual. Mas por que, Aline? Não tem o piso tátil, não tem uma rampa de acesso? Muitas escolas têm o básico, o simples, mas segundo a Lei 10.098, que ela vai tratar da acessibilidade, né, do planejamento desses espaços, ela diz que esses espaços eles devem ser concebidos e executados de forma a se tornar acessíveis, ou seja, a pessoa com deficiência visual, ela precisa ter acesso de forma independente a esses locais. Então, tendo essa visão e conhecimento de lei, a gente percebe que essas escolas elas ainda não estão 100% adaptadas para receber esses alunos. A gente tem também a lei mais recente que saiu, na verdade o decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020. Ele fala acerca da Política Nacional de Educação Especial. E ele nesse decreto, ele garante, né, a esse acesso ao acesso das pessoas com deficiência à escola, e essa educação ela precisa ser equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Então, a gente precisa, né, de fato, essa Política Nacional de Educação Especial, ela precisa ser, de fato, equitativa, né? A gente precisa, né, a questão da inclusão, ela de muito tempo já vem sendo tratada, vem sendo colocada, a questão do acesso à escola, mas a gente percebe que até hoje, né, nos dias atuais, a gente não tem, de fato, uma escola 100% adaptada para os nossos alunos que realmente precisam, né, ter esse acesso à escola. E não só o acesso, que ele seja garantido, né? O acesso com uma educação equitativa. Muito bem, Aline. Na minha opinião, além da questão estrutural, outros pontos também devem ser levados em consideração. Primeiramente, a comunicação dos professores com o aluno deficiente visual ou com qualquer outra deficiência. O que muito se vê é que os professores não têm essa facilidade de se comunicar com os alunos, de conversar com os alunos, de responder, de perguntar e questionar algo. Até mesmo para ensinar os alunos, eles sentem dificuldade, porque eles não têm uma formação na área. Nossa realidade brevense, por exemplo, a gente vê que os professores estão em sala de aula, né, para ensinar alunos especiais, mas não têm formação na área. Então, muitas vezes, o ensino é falho. E o que ocorre? O aluno acaba evadindo da escola. Ele desiste de estudar e volta para casa porque não tem uma função em sala de aula. Ele não aprende nada. Ele vê que não tem o ensino que poderia ter. Outro ponto também importante de se falar é a questão da acessibilidade da escola, mas na questão da informação. O professor, os coordenadores pedagógicos, os diretores, eles precisam falar para os alunos, por exemplo, a distância da sala para o banheiro, da sala para a saída, 2 metros, 3 metros, para que os alunos tenham uma noção do quanto precisam andar, do quanto precisam caminhar para chegar até o local. Porque para que os alunos até possam ter mesmo uma independência, né? Porque a gente sabe que não tem como os professores acompanharem o aluno para todo lugar. Então, para que eles possam ter essa independência, é importante que a escola também trabalhe em prol disso. E também, por fim, é muito importante que haja a elaboração do material didático que contemple também os alunos com deficiência visual. A gente falou da inserção do Braille, né, como alternativa em sala de aula, para o professor, para o aluno, para a família. Mas também é importante também levar em consideração os audiobooks, como foi falado, utilizar a música em sala de aula como método de ensino, porque os alunos vão poder sentir que a aula não é aula apenas teoria, não é só conversa, mas tem algo prático, tem algo lúdico. E sabemos que o lúdico é muito importante para desenvolver o aprendizado dos alunos. Então, trabalhar outros métodos de ensino também é importante, para que a aula não fique monótona e que o aluno realmente se sinta integrado em sala de aula e possa aprender de uma maneira mais eficaz. Gilane, na tua opinião, o que pode ser melhorado? Bom, o ponto que eu vou ressaltar aqui, ele se refere àquela relação construída entre a família e a escola, né? Visto que a família, ela é a fonte educadora, né? A primeira fonte educadora de todas as crianças. Então, os ensinamentos básicos, eles vão vir ali da família, dos costumes, dos modos de ser, né, da família do aluno.
Essa educação ela deve ser realizada em parceria, tendo inovação de práticas pedagógicas de acordo com cada necessidade e em comunhão com o comprometimento mútuo, né? Ou seja, a família estimulando e fazendo sua parte, visando sempre o desenvolvimento da criança. Através dessa parceria, né, nós vamos ter muitas trocas de saberes, tendo em vista uma mudança contínua. Os pais dos alunos com deficiência visual, nesse caso, né, eles precisam incentivar e acreditar no potencial, né, dos seus filhos, dos seus alunos, dos estudantes, né, para lhes oportunizar uma aprendizagem digna e humanizada, para que o aluno ele não fique lá na casa dele, né, num canto, às vezes desvalorizado, né, às vezes sem os pais entenderem, né, que aquele aluno ele também tem um potencial de aprendizagem, né. Aí eu quero falar de um ponto aqui muito importante que, através de alguns relatos, né, de pais, de alunos, a questão da rejeição da necessidade, né, da necessidade especial do aluno, no caso do filho. Enquanto o aluno ainda não foi para a escola, os pais, muitas vezes, eles rejeitam, né, eles não aceitam que o seu filho ele pode ter alguma necessidade educacional especial, né? E aí isso pode interferir muito no processo de aprendizagem desse aluno, porque ao invés do professor, né, da equipe multidisciplinar, ela ajudar aquele aluno a se desenvolver, não. Ele vai ser taxado de muitas coisas e não vai ter como identificar isso logo para poder ajudar o aluno. Então, a família ela precisa ter um olhar mais aberto, né, para essa questão e tentar ajudar os seus filhos e, no caso, o estudante na escola, né. Também tem outra questão que eu queria ressaltar aqui, que é aquele receio, né, da família, dos pais, dos responsáveis, confiar os seus filhos à escola, né, por medo do tratamento que eles possam receber lá. Visto que na casa, né, no ambiente familiar, os filhos eles são tratados com maior carinho e atenção, né. E os pais, eles têm esse receio de levar o filho para a escola e lá eles receberem um maltratamento, né? Porque muitas vezes eles pensam, os pais têm esse pensamento de que na escola os professores não vão tratar bem os alunos, esses alunos, né? Vai ter alunos que vão maltratar, vão bulinar desse aluno, ele vai sofrer bullying, vai sofrer preconceito. E a partir daí ele pode ter um trauma maior, né? Então eles pensam nessa condição e ficam com medo de levar esse aluno que tem alguma deficiência para a escola. Então, por isso que eu quero destacar aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB número 9.394, de 20 de dezembro de 96, que ela afirma que os sistemas de ensino devem assegurar currículos, métodos, técnicas e organização necessários ao atendimento educacional, né, dos alunos com deficiência, seja qual for a deficiência, nesse caso a deficiência visual. Assim também como prover a presença de professores especialistas e especializados tanto para o atendimento na sala de aula, né, como na sala de recursos multifuncionais. Então, os responsáveis pelas crianças ou os adolescentes, eles precisam saber que seus filhos estão amparados por lei e que existem pessoas muito bem qualificadas e especializadas, né, para atender esses sujeitos. Então, a gente vê que o público da educação especial na escola pública, ela tem ganhado muitos adeptos, né, a partir dessas informações, né, desses dispositivos legais, né, que a família tem acesso, e o reconhecimento ele está vindo, né? Nós vemos o crescimento dessas pessoas, né? Elas não estão mais estagnadas, elas estão se inserindo, né, nesse cenário educacional, e a gente tem que entender que todos têm potencial e isso precisa ser sempre lembrado, né? Muito bem, Gilândia, muito bem falado. Realmente é importante que a gente possa ter o respeito, né, por todos os públicos, sejam alunos com deficiência ou alunos ditos normais, porque todos podem aprender e é muito importante querer ensinar. Então, o papel do professor é se dedicar para que haja o ensino e aprendizagem de todos os alunos, para que haja de fato a inclusão. Então, muito obrigado por mais este programa que realizamos. Eu acho que é muito importante falar sobre essas deficiências visuais, esclarecer algumas dúvidas que a gente tem, né, para que as pessoas que ouçam possam compreender as dificuldades que o professor
enfrenta, que o aluno enfrenta, que a sociedade também enfrenta, né, em incluir o deficiente visual ou com qualquer outra deficiência em sala de aula, no ambiente de trabalho, na universidade, na sociedade em si. Então, para encerrar, queria agradecer aos que ouviram até aqui. Deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e até o próximo programa.